Fala aí galera, beleza? Meu nome é Nadson e hoje nós vamos estar começando nosso curso de Python aqui no canal do I3EPES UFBA. E hoje com a aula 1 nós vamos falar um pouco sobre variáveis e alguns tratamentos que a gente pode fazer. A ideia do curso é ser básico, mas que seja objetivo e direto. Nós vamos começar com um pouco de introdução, né, a teoria, e depois a gente vai para a parte prática. Beleza? Vamos lá. Primeiro, o que é uma variável? Bom, pessoal, em Python, uma variável é um elemento que armazena dados. E por que eu coloquei essa caixa aqui do lado, essa caixa de presente, justamente para elucidar isso? Imagina uma caixa. Você pode armazenar o que você quiser dentro de uma caixa, certo? Você pode colocar um sapato dentro de uma caixa. Se eu chegar para você e falar, olha, fulano, me traga a caixa que tem um sapato, você vai me trazer a caixa que tem um sapato, correto? Em Python, na verdade, nas linguagens de programação em geral, a ideia é parecida. Então nós temos uma estrutura que nos auxilia com isso, porque nós utilizamos isso sempre. Por exemplo, nós temos aqui, né, como nós podemos definir uma variável. Aqui nós temos a sintaxe padrão do Python. E maiúsculo x1 é uma variável. Por quê? Toda vez que você define uma sequência de caracteres com símbolo de igual e alguma coisa após essa alguma coisa eu vou definir mais para frente, você está definindo uma variável em Python. É muito simples. Então eu podia colocar qualquer valor aqui, por exemplo, A, B, C, ou se não, poderia colocar o nome da variável, nome é igual nome, tá? Esse tipo de variável aqui, essa E maiúsculo x1, é seguido por esse símbolo que matematicamente nós entendemos como símbolo de igual. Mas em Python, vamos nos acostumar a falar recebe. Tá? Então, E maiúsculo x1 recebe a string nome. Isso é muito importante porque nós não estamos falando que E maiúsculo x1 é igual a string nome. Ela não é igual. Ela recebe essa informação e armazena. Nos slides mais para frente eu vou poder esmiuçar isso com um pouco mais de clareza. Mas eu fiz uma pegadinha que eu coloquei E maiúsculo x1 nesse primeiro exemplo e coloquei E minúsculo x1 igual a 16. Essas duas variáveis, embora tenham o mesmo nome, entre aspas, elas são variáveis diferentes. Por quê? Python é case sensitive. Ou seja, ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, E maiúsculo x1 é diferente de E x1, certo? Bom, nós temos alguns tipos padrões de variável que a gente pode estar alocando. Quais são os tipos principais? O int, o float, o bool e o str. Qual a principal diferença entre eles? O int, ele se refere a valores inteiros. Então, por exemplo, 16 é um valor inteiro. Então, ele é uma variável do tipo int. Mas nós temos o tipo float, né, que é o ponto flutuante que nós chamamos. O float, ele é para valores decimais, que nós conhecemos carinhosamente como números com vírgula. Tá? Então, 0,7, 0,9, só que em Python, na verdade, fora do Brasil, nós definimos os números decimais com ponto e não com vírgula. Nós vamos fazer alguns exemplos na parte prática, a gente vai entender. O tipo bool são valores booleanos. Então, está aqui um exemplo, né? Ex2, a variável x2 recebe um valor verdadeiro. Então, true. E nós temos, por último, aqui um str, que é o que? String. Uma string, pessoal, é uma sequência de caracteres que é definida por aspas simples ou aspas duplas. Gravem isso. Aqui, no primeiro exemplo, E maiúsculo x1 recebe a string nome. Isso aqui é uma sequência de caracteres, certo? Pode ser sequência de caracteres, né, normal como está vendo, pode ser numeral. É uma sequência de caracteres. Não necessariamente
deve ser um nome específico, tá? Colocar o nome de uma pessoa, o nome de um local, não necessariamente, mas vai ser uma sequência de caracteres. Mais para frente no curso isso vai se tornar um pouco mais claro, talvez, mas vamos pensar em string como um tipo de dado que armazena palavras, tá? De forma bem didática, né? Vamos começar pensando assim, mas a longo prazo nós vamos ver que isso pode mudar um pouco, tudo bem? Bom, mas nós podemos armazenar também nas nossas variáveis funções, nós podemos colocar comandos, né, para ficar do jeito mais claro, né? Nós podemos armazenar comandos, então temos aqui o exemplo do print, que ele vai mostrar para a gente no terminal o valor que está armazenado nele. Então eu posso puxar essa variável e ele vai me dar o resultado desse comando. Então eu estou armazenando um comando dentro de uma variável. Então você pode fazer isso. Então as variáveis elas são extremamente úteis dentro de Python. Nós vamos utilizar muito isso no decorrer do curso, vocês vão entender. No próximo quadro aqui, galera, a gente tem algumas regras que são importantes da gente seguir. Porque a gente não pode definir o nome de uma variável de qualquer forma. Vocês viram que é muito simples você definir o nome de uma variável. Mas nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Existem algumas regras, assim como existem regras na gramática, né, no português, vai existir regras na sintaxe da linguagem da programação, que aqui nós estamos estudando Python. Tudo bem? A primeira regra básica é que nós não podemos começar com número. Então, quando a gente for definir uma variável, a gente não pode começar definindo um número, porque o Python ele não reconhece dessa forma. Porém, às vezes você vai fazer uma sequência de variáveis que vão armazenar valores parecidos para usar na mesma função, enfim, e você precisa enumerar para facilitar. Então, o que você pode fazer? Você pode usar número, mas você não pode usar como primeiro caractere seu número. Tá? Eu vou trazer exemplo. Segunda regra, não pode conter espaço. Tá? Não pode conter espaço. Eu vou trazer esse exemplo. É muito importante que, às vezes, para que a sintaxe fique mais legível, a gente não escreva tudo de vez. A gente não definir o nome da variável de forma truncada. Então a gente utiliza, né, de metodologias como a underline para poder deixar o código mais clean, mais claro, tá? Outra coisa muito importante que eu já falei é que Python é case sensitive, ou seja, o Python ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Isso é muito importante, porque se você definir alguma variável com letra maiúscula e você em algum momento precisar utilizar a informação dela e colocar minúscula, ele não vai reconhecer. Então, por convenção, muitos programadores preferem utilizar sempre minúsculo. Tá? Em casos específicos, a gente utiliza com letra maiúscula, mas em casos muito específicos em geral, optem por utilizar sempre caixa baixa, tá? Vai facilitar muito o trabalho de vocês. E por último, não use nome de comandos, tá, galera? Isso é uma regra muito básica, mas assim, às vezes a gente pode por algum motivo escrever algum nome de comando sem saber, tá? E a gente ter algum tipo de problema no nosso código. Então, para que nós tenhamos um código mais legível e dentro dos padrões, não utilize nome de comandos, certo? No próximo quadro aqui nós temos alguns operadores relacionais. Eu falei no início, pessoal, que quando a gente define uma variável, nós não estamos dizendo que aquela variável, o nome daquela variável, é igual ao valor que ela está armazenando. Porque o valor de igual, ou seja, 2 mais 2 é igual a 4. Esse igual é uma operação da matemática. E nós utilizamos só a simbologia, que é esse símbolo aqui, para alocar um valor à variável, ou um dado, ou uma informação à variável. Mas nós precisamos fazer operações matemáticas na linguagem. Como a gente faz isso? Utilizando os operadores relacionais. E quando eu quero falar que algo é igual matematicamente, nós utilizamos a sequência de dois símbolos de igual. Parece confuso, realmente, mas no decorrer do curso a gente vai diluindo e vendo que isso é uma coisa muito simples. Tá? Outros operadores padrões não muda tanto, né, como por exemplo, o operador de maior que, tá? Então nós utilizamos a sintaxe padrão, o menor que também, mas o símbolo de diferença, né,
ou seja, 1 é diferente de 2, nós utilizamos uma exclamação e um igual. Nessa ordem, é sempre nessa ordem. Você não pode colocar igual e exclamação. Ele não vai interpretar dessa forma. Então você tem que colocar exclamação igual, certo? Que é referente ao símbolo matemático diferente. Da mesma forma, maior ou igual, nós utilizamos essa sintaxe. E menor ou igual, nós utilizamos essa outra sintaxe aqui. Agora, pessoal, com um pouco da teoria elucidada, vamos para a prática, para a gente poder esclarecer alguns detalhes que ficaram faltando aqui, mas que vão fazer sentido quando a gente começar a executar os códigos. Beleza? Vamos para o PyCharm. Bom, pessoal, agora já estando aqui no PyCharm, vamos começar a fazer umas brincadeiras aqui e entender como realmente funciona toda a parte de variáveis dentro de Python, certo? Então vamos lá. Eu trouxe algumas regras básicas lá e a gente vai aprender aqui e vamos entender principalmente o porquê de cada coisa, tá bom? Bom, a primeira coisa, como nós devemos definir uma variável? Eu vou chamar uma variável aqui de nome, tá? Dentro de nome, eu posso armazenar qualquer valor, tá? Eu posso dizer que nome é igual a 13, eu posso dizer que nome é igual a 1, 2, 3, mas ninguém se chama 1, 2, 3, então eu vou definir um nome qualquer aqui, como por exemplo Maria, certo? Vocês vão ver que tem essa marcação aqui no PyCharm que indica que tem algo errado. Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver que ele está falando aqui, ó, create a class Maria, ele dá algumas opções aqui, tá? Se eu rodar isso aqui vai dar errado, tá? Por que vai dar errado? Maria é uma sequência de caracteres, pessoal, tá? Uma sequência de caracteres, ou melhor, a gente pode entender como uma palavra. Maria é uma palavra. E palavra, em Python, nós definimos como string. Para que nós possamos definir string, nós utilizamos uma coisa muito simples, que são aspas simples, ou aspas duplas. Tá? Eu vou puxar aqui, por exemplo, nome 2. Vai receber, colocar aqui, Jorge. Ele vai funcionar perfeitamente. Você já viu que ele até já deu ali a aspas automático. Então nós temos dois nomes aqui, tá? Vamos conhecer nosso primeiro e talvez mais importante operador ou comando em Python, que é o print. O print nada mais é do que um comando que retorna no console, no terminal, como vocês preferirem, o valor da variável ou do que a gente estiver puxando no código. Então, por exemplo, eu quero saber o que está guardando dentro da variável nome. Então, se eu venho aqui dar um print, certo? Galera, comandos a gente sempre vai utilizar, na verdade, funções a gente vai utilizar argumentos, tá bom? E argumentos a gente define entre parênteses, tá? Então eu vou passar o comando que é print e o argumento, tá? Que nesse caso é o nome da variável. Nós vamos ter um estudo mais avançado sobre print, né, mais para frente no decorrer do curso. Então vamos lá. Eu quero, Python, que você me diga o que está escrito na variável nome. Então a gente vai rodar, certo? Vou clicar aqui, Maria, ele me retornou aqui, certo? Então Python print, tá? Ou imprima o valor da variável nome, certo? Então ele imprimiu aqui, Maria, certo? Agora eu quero que você me diga o que está na variável nome 2. Bom, a gente vem aqui e vai me dizer, tem Jorge. Algo extremamente simples. Mas como nós temos duas variáveis armazenando dois nomes, por que a gente não puxa elas de vez? Então, em Python a gente consegue fazer isso. Se eu puxar nome aqui e colocar vírgula, ele vai me trazer primeiro nome, que é essa variável aqui onde está armazenado Maria, e depois ele vai trazer a variável 2, nome 2, onde está escrito Jorge. Se a gente rodar esse código, a gente vai ver ali, Maria, Jorge. Dentro do print, galera, a gente consegue trabalhar de várias formas, inclusive trazendo informações dentro dos parâmetros. Então eu posso colocar entre vírgulas aqui, colocar um E. Então, Maria e Jorge, certo? Eu vou colocar aqui, são amigos, tudo bem? Só que você percebeu lá que ele apareceu o mesmo erro do início, porque isso aqui é uma string, então nós vamos definir isso como uma string, porque é uma string, ó, cadê aí caracteres? Então nós definimos aqui, então ele vai puxar nome e nome 2 são amigos. Então nós temos ali.
Maria e Jorge são amigos. Dessa forma a gente consegue fazer várias adaptações. Eu posso trocar Maria por Carlos, por exemplo. Vamos rodar. Ó, Carlos e Jorge são amigos. Quando eu falei uma variável, ela é uma caixa, é por causa disso. Eu troquei Maria por Carlos, tranquilamente. Então, você pode colocar qualquer valor aqui dentro, tá? Meio que não importa tanto. Você pode colocar qualquer valor e essa variável ela sempre vai estar se atualizando. Eu posso colocar outro nome qualquer aqui, como por exemplo Luana. Vamos rodar aqui. Ó, Luana e Jorge. Eu posso colocar no lugar de Jorge. Posso colocar Anthony. Tá, um exemplo aqui. Então, a ideia das variáveis é justamente esse, pessoal. Ela vai armazenar um valor e você pode fazer operações com ele, tá? Você pode também utilizar operações, você pode utilizar até mesmo comandos dentro, né? Eu vou trazer aqui exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, print. Hoje é segunda. Tá? Eu posso trazer essa informação dentro do outro print. Então vamos ver. Ó, hoje é segunda. Tá? Ele vai retornar um nome aqui, que é uma função dentro de uma função, enfim. É uma coisa um pouco mais complexa, mas é uma coisa que nós podemos fazer. Outra coisa que nós podemos fazer também é fazer operações. Então 4 mais 5. Vai, me diz o que é isso aí. É 9. Então ele já vai trazer automático. Você vai me perguntar, mas Nadson, eu quero colocar 4 mais 5. Eu quero imprimir 4 mais 5, eu não quero o resultado. Então, galera, vamos definir isso como uma string. Então, vocês estão vendo a utilidade das strings? Olha lá, 4 mais 5. Porque esse valor inteiro, o valor int, ele passou a ser uma string. Então, isso aqui não é mais um inteiro, isso não é um número, isso é uma cadeia de caracteres. Então, perceberam como é muito sutil essa diferença? Bom, agora nós vamos trabalhar mais, vamos dar um pouco mais de enfoque justamente na parte de conversão de dados. E é quando a gente realmente vai aplicar isso aqui para um programa real, tá? Algo simples com as informações que a gente já tem aqui. Vamos fazer um pequeno programinha, tá? Bom, eu quero um programa que ele vai pegar e vai te perguntar o seu nome, a sua idade e a sua data de nascimento. E depois ele vai falar, né, vai retornar essas informações para a gente. Como a gente faz isso? Bom, nós temos 3 variáveis, certo? Então, vamos definir a primeira. Primeira coisa que eu preciso é saber o seu nome, tá? Então, vou botar nome igual. Agora eu quero saber a sua idade. Igual. E agora eu vou colocar sua data de nascimento, né? Por exemplo. Pronto. Agora nós vamos alocar essas informações. Eu posso muito bem colocar as informações aqui, mas imagina se você tem uma aplicação como o Facebook, alguma coisa do tipo, ou um programa lançado, um aplicativo qualquer. Não tem como o usuário final utilizar, né, ou fazer alterações no código. Não tem como o usuário final ele entrar no código e colocar o nome dele aqui. Meu nome é... Não tem como. Né? Logicamente. Então nós temos que dar a opção de que o usuário ele utilize diretamente na aplicação. Então nós vamos fazer esse insert de dados direto no terminal. Para isso, nós vamos utilizar o comando input. Bom, pessoal, então, para a gente utilizar o input, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual vai ser o dado que essa variável ela vai receber. Isso é muito importante, porque nome... Se eu te perguntar qual é o seu nome, você não vai me falar um número. Ah, qual é o seu nome? Ah, meu nome é 3662. Você não vai falar, você vai falar, ah, meu nome é Carlos, meu nome é Júnior, né? Andréia. Você vai falar um nome, uma cadeia de caracteres. Então eu tenho que garantir que o meu usuário ele não vai confundir as coisas, tá? Então eu vou definir que essa informação é um string, porque ela precisa ser um string, tá bom? Então nós vamos colocar parênteses, vamos passar o comando input, que é para ele requerer essas informações no terminal.
Vamos abrir e fechar parênteses de novo, porque a gente vai falar agora dentro do comando input. Então a gente tem a estrutura de conversão str. Dentro dela a gente vai colocar um input que vai trazer essa informação, vai converter ela em string e a gente vai puxar a variável nome como uma string. Vocês entenderam? Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Dentro de input a gente pode colocar uma mensagem, né, para aparecer no terminal. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, olá, qual o seu nome? Interrogação, 2 pontos, vamos dar um espaço. Esse espaço é só para facilitar na hora que a gente colocar ali, para o valor não ficar colado, tá bom? Pronto. Então o primeiro já está ok. Próximo, idade. Então a gente vai fazer meio que a mesma coisa, certo? Então vamos lá. Idade, pessoal. Isso é uma coisa bem padrão, né? É um número. Não tem como a gente pensar muito. Então vamos definir logo como um inteiro, porque você pode falar, eu tenho 32 anos e meio, mas só que você não vai colocar numa ficha para tenho 32 anos e meio, você vai colocar, eu tenho 32 anos de vida, certo? Então vamos definir como int, vamos trazer um input e vamos perguntar qual a sua idade, certo? Vamos definir como uma string aqui, 2 pontos, espaço, interrogação. Qual a sua idade? Eu não sei. E data? Como a gente define data? Data, muitas das vezes a gente pode colocar misturando letra e número, a gente pode colocar só número, mas nesse caso ela se torna uma string por causa de um caractere especial, tá? Então vou colocar str input, vamos puxar aqui e vou perguntar qual a sua data de nascimento, tá? Eu quero um formato em específico, tá? Eu vou trazer isso com calma. Bom, agora nós já definimos as variáveis que nós vamos utilizar. Agora vamos trazer essas informações. Vamos lá. Algo extremamente simples. A gente vai dar uma incrementada nesse código aqui, tá? Eu vou trazer um print e eu vou dizer aqui, ó. Seu nome é, tá? Depois eu vou trazer sua idade é. E depois eu vou trazer sua data de nascimento é. Agora eu vou fechar todo mundo aqui. Pronto. Então nós já temos aqui tudo perfeitinho. Uma coisa que a gente pode fazer agora, né, como eu já ensinei vocês, é colocar seu nome é, e aqui eu vou dar um espaço e eu vou puxar a informação nome, tá? Na sequência eu vou fazer exatamente a mesma coisa, vírgula. Data. Bom, aqui nós já temos um programa muito básico, que ele faz o quê? Ele pergunta meu nome, pergunta minha idade, pergunta minha data de nascimento e depois ele retorna essas informações para mim no console. Então, bom, a gente vai rodar nosso código aqui, tá? Então, qual é o seu nome? Jorge. Qual a sua idade? 24. Qual a sua data de nascimento? Então, essa barra aqui, galera, não é um número. Ela é um caractere. Então, a gente tem que tratar ela como uma string, né? Porque senão vai dar erro no nosso código, tá? Um caráter. Ponto. 1/1 de 2000. Pronto. Então, nosso código vai retornar para a gente. Seu nome é Jorge, sua idade é 24, sua data de nascimento é 1/1 de 2000. Então, nós temos um código muito simples para resolver um problema muito simples. Mas nós podemos incrementar isso. Bom, agora, pessoal, eu fiz uma pequena alteração no nosso código. Lembra que a gente estava definindo todas as variáveis com vírgula? Então, a gente escrevia um string, botava vírgula, variável. A gente puxava lá de novo, né? Sua idade, vírgula, puxava por aí. Agora nós utilizamos uma outra estrutura,
que deixa o nosso código muito mais legível, né, do que estava anteriormente. E o que foi a diferença que eu fiz aqui? Todo local que vai entrar uma informação de uma variável, nós substituímos por chaves. Tá? Então, seu nome é Chaves, né? Essa informação aqui, certo? Sua idade é Chaves, porque é a informação idade, certo? E por último, sua data de nascimento é data, certo? Pronto. Eu defini tudo em uma string só. Antes eu tinha definido 3 strings. Isso, galera, é muito importante. Tá? Não a esse nível de exemplo aqui, porque é algo muito simples, mas ao nível de uma aplicação grande, você tem um código mais enxuto e você utiliza menos recursos de memória. Tá? Claro que quando a gente vai falar de memória, a gente está falando de coisas, né? Vamos puxar bastante. Isso aqui não puxar quase nada de memória, mas é bom a gente começar a se educar desde cedo, né? Então nós utilizamos a função format, que por ela, seguindo essa sintaxe, a gente consegue alocar os valores no local que a gente precisa. Então, chaves 1 nessa posição recebe a informação do format na primeira posição. Então, nome está relativo a essa chave, certo? Idade está relativo à idade, que é essa variável aqui, certo? Nessa posição. E data de nascimento, a data aqui. Vamos ver como funciona. Qual o seu nome? Aqui, Juca. Qual a sua idade? Olha, eu tenho 25. Qual a sua data de nascimento? Vou botar aqui 1 de 1999. Seu nome é Juca, sua idade é 25, sua data de nascimento é 1 de 99. Perfeito. Tá? Então, nós utilizamos de uma forma muito mais simples e nós conseguimos passar essas informações de uma forma muito clara e objetiva para o nosso comando print. Só que utilizando o format, a gente não precisa se limitar apenas, tá, a variável. Eu posso passar aqui o nome direto, uma string. Eu vou colocar aqui Lucas. Eu já escrevi Luana. E olha só, ops, vou colocar um A qualquer aqui. Eu vou explicar o porquê disso aqui, tá? Qual a sua idade? 13. E idade eu vou botar qualquer um aqui, 2000, vai. Pronto, só para mostrar isso. Aqui eu defini Luana, tá? Antes estava com essa informação e agora ele puxou a informação que eu passei direto no format, tá? Isso é muito importante, porque você pode fazer isso aqui de várias formas, tá? Utilize da sua criatividade. Ignore isso aqui, tá? Mas por que isso aqui era uma coisa que eu queria mostrar para vocês, tá? Ele perguntou aqui, não, lá, qual o seu nome? Eu botei um valor qualquer aqui, né? E fui respondendo de qualquer jeito. Gente, em Python, tá? A linguagem, ela lê de forma síncrona, ou seja, ela lê uma linha de cada vez. Então, primeiro ela vai ler nome, a informação que está, o comando que está, depois ele vai ler idade. Na linha 4 não tem nada, ele vai passar data, linha 6, 7, e depois vai ler print. Tá? Então, sempre, pessoal, sempre se atentem à ordem das coisas. Porque um pequeno detalhe, né, pode fazer seu código quebrar. Se eu colocar, por exemplo, o print antes de data, percebam que data é a informação que a gente precisa. Só vou corrigir aqui, eu vou botar nome, porque eu quero que essa informação saia aqui. Vamos ver o que acontece. Qual é o seu nome? Vou botar aqui, sei lá, Jennifer. Tá? Qual a sua idade? Vou botar 5 aninhos. Tá? Olha só o erro que deu. Ele está me falando que data não está definido. Data é uma variável que ela não foi definida. Aí você vai falar, mas está definido aqui essa informação. Tá? Se eu tirar essa informação toda aqui e colocar data, por exemplo, 13 do 1 de 2005, por exemplo. Se a gente rodar aqui, logicamente ia dar errado, né? Porque isso daqui, como eu mesmo falei para vocês, é um string. Então se eu colocar aqui, ó, vou botar um valor qualquer L, um número qualquer. Ele deu o mesmo erro, dizendo que não está definido. Por que, pessoal, que isso aqui acontece, tá? Só deixa eu corrigir aqui e botar no jeito certinho. Por que isso acontece? Como eu falei,
que em Python ele lê tudo na ordem, perceba que isso aqui não está na ordem. Tá? Então ele leu primeiro o nome, leu idade, leu o comando print. No comando print ele requereu uma informação, que é data. Mas só que data ele não leu ainda. Então ele diz que não foi definido, mesmo que você tenha definido depois. Ele só vai ler o que ele só vai interpretar o que ele leu na sequência, tá? Então se atentem muito à ordem código. Logicamente, se eu voltar para cá, o código vai funcionar tranquilamente. Então, pessoal, de uma forma muito simples, eu quis trazer esse exemplozinho. Nos próximos vídeos nós vamos fazer algo um pouco mais rebuscado, tá? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, vocês podem utilizar a partir de comentários, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.